Apesar da pequena queda nos últimos dados sobre consumo de álcool no Brasil, nós sabemos que o Brasil ainda é um país que consome altas quantidades de bebidas alcoólicas. Sem falar dos prejuízos à saúde, a gente pode entender que o alto consumo de álcool também traz N prejuízos à vida social e psicológica dos sujeitos. Vamos ver aqui o vídeo do Wesley Delanogari falando um pouco sobre a experiência dele com o álcool. Você já parou para pensar que álcool é a única droga que a gente tem que explicar, se justificar quando não usa? Quem aqui nunca foi num evento social, num jantar, num rolê, não bebe ou está num período da vida que não está usando álcool, alguém oferece para você uma bebida e você fala, não, não vou beber, eu não bebo. E as pessoas olham para você e falam, como assim você não bebe? Tá tudo bem? Algo errado com você? Como se não ingerir uma droga indicasse alguma coisa errada dentro da sua vida. Fazer um papo reto aqui sobre álcool. Eu já ingeri muito álcool na minha vida, principalmente durante a minha adolescência. Moleque de cidade do interior, não tinha o que fazer nos finais de semana. A gente pegava Popokelvis, que é uma vodka que na época era de uma garrafa de plástico ainda, hoje acho que é de vidro. Custava, sei lá, R$2. Misturava com suco Tang de abacaxi ou de laranja e ficava dando volta com a galera em torno da praça bebendo vodka com suco. Depois, já aqui no começo do vídeo ele já traz duas questões que eu vou falar porque eu tenho medo dele não trazer de novo esses pontos e eu acabar perdendo o timing, né? A primeira pergunta que ele traz, né, esse questionamento, então essa inflexão que ele faz, né, sobre essa questão de ser é tão comum o uso de álcool hoje que a pessoa que não utiliza o álcool, ela por vezes se sente até deslocada. Então, socialmente a gente já entende o uso de álcool principalmente em ambientes de confraternização, ambientes sociais, digamos assim, né, como festas, bares, enfim, encontros sociais. A gente entende o uso de álcool como algo padrão. Né? Logo, a pessoa que não utiliza o álcool, ela está desviando da norma, digamos assim, né? E ela tem que cair naquele lugar de ter que se explicar, né? Se explicar o porquê não bebe. E em determinado momento, depende em que situação ela está, por vezes ela ainda tem que sofrer, então, aquela pressão social para ingerir o álcool, né? A levando a ceder ou não, né? Enfim, dependendo da pessoa ou situação, mas causando esse constrangimento dela ter que se colocar nessa posição de ter que se explicar do porquê que ela não bebe. Né? Olha só, ela não consome uma droga e aí ela tem que se explicar do porquê ela não consome essa droga, né? Porque o álcool hoje, na sociedade brasileira, e eu acho que na grande parte das sociedades do mundo afora, enfim, ele representa assim um lugar, um pilar também de sociabilidade, né? Queira você achar isso bom ou não, né? Ele é um pilar que concentra ali muitas demandas sociais, né? Então ele concentra também aspectos de como as pessoas vão te enxergar a partir daquilo, dependendo da bebida que você ingere, da maneira como você ingere, da quantidade que você ingere e também de como você se porta depois de beber. Tudo isso molda então o caráter, molda a visão que as pessoas vão ter de você naquele ambiente social. Né? Naquele ambiente social. E aí, pessoas que não bebem sofrem dessa pressão, né? Dizer, bom, se todo mundo bebe, por que você não bebe? E aí você tem que ter uma desculpa, né? Ah, não, é por causa da saúde, né? Você tá doente, tá tomando alguma medicação, ou você tá em alguma é caso da sua religião, né? Que você não bebe, né? Às vezes a pessoa só não quer beber, só não sente a vontade, só não gosta da sensação do álcool ou do sabor de bebidas alcoólicas, né? Mas não, ela tem toda essa pressão sobre ela de que ela tem que se explicar, né? De ter que se colocar nesse lugar, então, de menor, de inferioridade, né? De errado, né? Um lugar de errado, porque ela não consome aquela bebida. Na graduação, eu diminui bastante o uso de álcool, principalmente depois da metade da graduação, embora até a metade da graduação eu bebia muito, mais cerveja nos botecos na frente da universidade. Hoje eu ingiro bem pouco álcool, pelo menos nas minhas considerações, embora eu sei que não exista dose segura de álcool, a gente já vai falar sobre isso. Hoje basicamente eu tomo um Negroni final de semana ou 1, 2 taças de vinho com a minha esposa, não lembro a última vez que fiquei bêbado, acho que foi num pub na Islândia, que eu fiquei muito doido, ganhei um monte de cerveja num sorteio lá que tinha uma roleta, e os islandeses, meio vikings, sei lá, davam cabeçada na gente brindando. Foi um rolê bem estranho. Acho que foi a última vez que eu fiquei bêbado de acordar no outro dia de ressaca mal. Hoje eu bebo muito pouco, então, acho que na minha análise, só que eu queria zerar mesmo. Tem alguns períodos que eu zero álcool. Já fiquei 1 ano sem beber,
Até tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Agora, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu tô sem beber também, porque eu tô numa preparação, tô treinando mais, tô num momento mais focado, quero perder peso, quero melhorar minha massa muscular. Na época que eu fiquei 1 ano sem beber, também estava na preparação do triatlon, e aí eu zero totalmente, porque eu acho que é meio zoado com você mesmo, você se preparar a semana toda, final de semana ingerir álcool, desidrata, tem todos os efeitos negativos no sono, e aí durante a semana você volta a fazer a planilha de treino, você não consegue desenvolver como você desenvolveu na semana anterior. Então eu gosto mais de ir numa escadinha de evolução nos esportes que eu pratico, e por isso que eu tiro geralmente 100% a ingestão de álcool nesse período. Fato é, galera, que não existe dose de álcool segura. Se algum psiquiatra, se algum cardiologista, desculpa, principalmente os mais antigos, né, falou isso para você, que pode tomar um cálice de vinho no almoço, que isso é bom pro coração, ou esse psiquiatra, ou esse cardiologista, ou psiquiatra, ou qualquer médico é desatualizado, ou ele é alcoolista, o que ocorre também. Muitos médicos bebem muito e aí, num xadrez mental que eles fazem, acabam justificando que uma dose pequena é uma dose tranquila. Mas hoje a gente não tem evidência de que alguma dose de álcool seja segura. Aí você pode falar, não, mas existem as frutas, evolutivamente falando, as frutas elas ficavam podres e fermentavam e criavam álcool, e tem relatos de que macacos, primatas não humanos, metabolizam álcool. Sim, tem relatos. Só que a quantidade de álcool presente nessas frutas que acabam fermentando não se compara a você beber uma garrafa de cerveja ou beber algum destilado. Então não existe dose segura de álcool, e o álcool atua no seu cérebro como um inibidor, o que explica em parte a dependência, já que quando você bebe tende a dar uma relaxada, e também atua em vias envolvidas com recompensa, o que também ajuda a explicar a geração de vício no uso dessa substância. O principal ponto que faz o álcool ser uma droga muito viciante é a aceitação social. Como eu disse no começo do vídeo, você tem que ficar se justificando quando você não usa álcool. Perfeito. Eu acho que agora ele entrou na principal parte do vídeo, eu imagino que ele vai desenvolver mais sobre aqui. Mas quando ele fala sobre aceitação social, sempre a primeira coisa que me vem na mente e vocês já devem ter percebido, né, que no Brasil é proibido você beber e dirigir. Né? É proibido. É proibido. Você não, hoje o limite de álcool no teu sangue para você não levar uma multa é ínfimo, assim, que um gole de cerveja você já é pego, né? Então, aí eu fico me perguntando, por quê? Por que é permitido, então, se vender bebidas alcoólicas no posto de gasolina? Onde ninguém chega a pé no posto de gasolina, né, gente? Ninguém chega a pé. Né? E não só beber, como consumir no local. Então, é isso que eu quero dizer, né? O álcool hoje, na nossa sociedade, ele ocupa um lugar... né, um lugar tão primordial, digamos assim, né, de aceitação nesse sentido, do uso dele, que ele está embrenhado em todos os ambientes, né? Então, é por isso que eu sempre percebo, né, quando eu trabalhei mais com dependentes químicos, enfim, teve uma época que eu trabalhei num hospital psiquiátrico, né, uma internação psiquiátrica, e tinha muitos dependentes químicos, principalmente do álcool, né? E para eles era muito difícil no sentido de que aonde eles iam tinha álcool, né? Aonde eles forem, tem álcool. Então, depois que eles saíam daquela internação, enfim, muitas vezes quando eles continuavam os seus tratamentos, ou quando a gente acompanhava pessoas no CAPS, né, de álcool e drogas, o que eles traziam era essa dificuldade, né, porque todos os ambientes que eles estavam, o álcool estava presente, né. Então, todas as festas de família, o álcool se estava presente, todos os encontros de amigos, o álcool se fazia presente, né, todos os mercados, todas as farmácias, todos os bares, todas os postos de gasolina, conveniências, qualquer lugar onde eles vão, eles têm acesso ao álcool facilmente. Né? Diferente do usuário de cocaína, do usuário de crack, que para ele ter acesso, né, normalmente, via de regra, ele tem que se deslocar, ele tem que saber aonde encontrar, né? Normalmente são em lugares então mais escusos, né? Não vai estar abertamente na rua, ele tem que saber quem vende, quem fornece para ele, por vezes tem que se colocar em lugares que são, se colocar em risco para conseguir, para adquirir aquela substância, né? O álcool não, o álcool é vendido legalmente em todos os lugares, que ele compra com dinheiro, com cartão, com Pix, qualquer lugar, ou se ele tiver condições, ele compra. Né? E isso era o que para eles era mais difícil, né? Principalmente pela questão social que isso traz, né? Então, se em todos os lugares tem álcool, né? Se todo mundo usa álcool, basicamente, né? Pensando que todos os ambientes que ele frequentar, haverá alguém que provavelmente estará ingerindo álcool em ambientes sociais, né?
Como ele consegue se blindar disso, né? Porque muitas vezes ali, quando a pessoa está, então, no tratamento, então diminuindo o uso, em abstinência por vezes, né? Já há muito tempo sem, né? Obviamente a vontade, o desejo existe, né? Existe o desejo de retornar, de consumir, enfim. E aí ele sempre, era algo muito comum, rotineiro, eles falavam assim, cara, mas eu vou lá no aniversário do meu irmão e aí ele me oferece um copo de cerveja, sabendo que eu acabei de sair da internação, né? Eu vou na festa de família, eu vou na festa da igreja, eu vou na confraternização do trabalho, e todos esses lugares têm álcool, tem cerveja, tem destilado, enfim, qualquer seja o formato do álcool, né? Todos esses ambientes têm. E existe essa pressão, porque as pessoas não entendem, então, que o uso de álcool, ele tem qualquer tipo de malefício, né? É muito difícil as pessoas reconhecerem os malefícios do uso de álcool, né? Assim como o Wesley estava falando, né? Não só para a saúde, mas os malefícios do vício do uso de álcool, né? E todas as consequências que ele traz, né? Todas as consequências sociais também que ele traz, né? Então eles falavam assim, olha, era muito interessante, eles diziam assim, cara, eu saio daqui, porque eram pessoas que por vezes já passaram por N internações, N tratamentos, né? Enfim, muitos anos de tratamento para o alcoolismo. E eles chegam a pessoa saiu da internação, e a primeira coisa que as pessoas fazem é fazer uma janta, um almoço aí para receber a pessoa que ficou um mês fora, às vezes, né? Mais tempo fora. E aí, o que tem na janta? Tem álcool, tem cerveja. Né? E eu acho que vem muito dessa questão, socialmente pensando, né? Os povos que constituíram, então, a nossa sociedade hoje, né? Pensando que a gente tem uma tradição, principalmente, então, europeia, né? Enfim, e povos ali também da África, né? Que eram ávidos consumidores de bebidas alcoólicas, né? Principalmente os europeus, né? Trouxeram isso muito para a nossa cultura, né? Trouxeram isso, né? Então o álcool ele se difundiu dessa maneira, né? Tanto é que, por exemplo, os índios não tinham o uso tão exacerbado do álcool como eram os europeus, né? E quando os europeus vieram e trouxeram o álcool para cá, existem relatos, então, de muitos problemas com o álcool com os indígenas, porque o corpo deles, né? Então, o organismo deles não era preparado para aquele tipo de substância, né? Não tinha essa, vamos dizer assim, essa adequação, digamos assim, né? E eles tendem a ter muito mais vício, né? Até hoje, né? Se eu não me engano, os dados mostram que a população indígena, né, é uma das que mais sofre com o vício do álcool, né? Com o alcoolismo. Né? E é um vício muito difícil, né? De lidar, né? Porque ele traz muitas consequências sociais, né? Ele incapacita a pessoa, né? Além de romper, né? De desfacelar todas as relações sociais daquele sujeito, né? Enfim, é diferente do uso de tabaco, por exemplo, né? Do uso de cigarro. É muito diferente, né? Então, nem pensando nos aspectos de saúde, né? Os aspectos biológicos, pensando principalmente nos aspectos sociais, né? É muito diferente o vício do tabaco com o vício do álcool, né? Se coloca uma situação social muito diferente para aqueles sujeitos, né? Mas vamos voltar aqui com o vídeo do Wesley, que senão a gente vai se perder. E isso gera uma pressão muito grande porque há um ônus em você ir para um lugar e não beber. Apesar de existirem alguns critérios diagnósticos formais para você diagnosticar uma pessoa que tem problema com o uso de álcool, uso de substância, o Vitor Blasius, que é um grande psiquiatra que trabalha com alcoolismo aqui no Brasil, um cara fantástico, ele fez um raciocínio no episódio do Wesley Podcast, que já tem mais de 1 milhão de visualizações, um baita episódio, 3.000 comentários, muitos relatos de pessoas que pararam de beber assistindo aquele episódio. Ele fez um raciocínio que me chamou muita atenção, e é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo para vocês. Se o álcool tem uma centralidade na sua vida, sabe quando você vai para um rolê, você vai para uma festa, vai para um aniversário, vai para um casamento, e a primeira coisa que você pensa, ó, presta atenção aqui, a primeira coisa que você pensa é, o que eu vou beber? O que vai ter para beber nesse lugar? Se isso acontece com você, se você não consegue ir para um evento social sem pensar no primeiro momento o que vai ter para beber, acho que você precisa acender um alerta aí
dentro do seu repertório, dentro da sua rotina, porque provavelmente essa centralidade do álcool indica alguma espécie de dependência. Nós normalmente associamos os dependentes, a galera alcoólatra, alcoolista, àquelas bêbados jogados na sarjeta, a pessoa que fica magra, que vende as coisas em casa para beber, que bebe álcool de posto, faz caipirinha com qualquer coisa. Não. Se você, claro que esses sujeitos são os casos graves, mas se o álcool tem essa centralidade na sua vida, eu acho que vale a pena você acender um alerta. No dia... Eu acho que essa questão que ele traz aí sobre o diagnóstico, digamos assim, do alcoolismo, né? Alguns autores vão falar de quantas vezes a pessoa consome por semana, quantidades, enfim. Eu acho que muitos desses diagnósticos são falhos. Eu acho que essa visão que ele traz, assim, é o mais central, assim, é o que a gente pode pensar melhor sobre isso, né? É poder ver, assim, quando o consumo de álcool do teu dia a dia, ele começa a afetar, então, a organização da sua vida. Né? Em que sentido a organização? Você se planeja para qualquer coisa, para qualquer evento, pensando, como ele disse, no que tu vai ingerir de bebida alcoólica. Né? Ou você deixa de fazer coisas por conta da sua ingestão de bebida alcoólica, né? Deixo de ter a minha produção normal, laboral no meu trabalho porque eu ingeri muito álcool no dia anterior, ou porque eu costumo ingerir muito álcool, né? Isso começa a afetar o meu trabalho. Ou por conta da minha ingestão de álcool, isso começa a afetar, então, as minhas relações sociais, as minhas relações familiares, começa a afetar, então, meus planos futuros por conta da minha ingestão. Esse é o sinal de alerta maior, assim, para mim, né? Quando o seu consumo de álcool, ele começa, então, a trazer prejuízos significativos pro teu âmbito social e de vida, né? Eu acho que a gente não precisa nem dizer em quantas vezes por semana a pessoa faz uso, né? Ou a quantidade, né? Porque isso é muito variável, né? Às vezes a pessoa toma uma vez só por semana, mas ela bebe tanto que ela cai e ela tem então, consequências por 3 dias. 3 dias da vida dela, ela fica maleixa, né, como a gente diz, não sei como eu posso... Ela fica, então, indisposta por 3 dias da semana porque ela teve um consumo excessivo de álcool. Né? Ou o seu consumo de álcool, então, te coloca em situações de risco. Né? Você bebe demais, você não sabe o que você faz, você pega o carro, ou se, no caso das mulheres, às vezes, né? Saem com pessoas, depois não sabem onde foram, né? Podem, enfim, ser violentadas por conta desse uso. Então, eu acho que quando eu penso enquanto profissional da psicologia, quando eu estou atendendo um caso assim, eu vou pensar, né, raciocinar o caso, frente ao seu uso de álcool, a primeira coisa que me acende alerta é isso, o quanto esse consumo está afetando, então, as suas capacidades de vida, né? A sua organização de vida. Né? Acho que essa é a principal questão que a gente tem que pensar. Né? Porque às vezes a pessoa pode até beber todo dia, né? Mas ela bebe ali um copo de cerveja, uma coisa assim, e talvez em curto prazo ela não sinta esses efeitos, né? Daí parece, não, mas é que eu não fico bêbado, eu não caio, não, todo dia eu tô bebendo o que é. Mas daí por conta dessa bebida você deixa de produzir outras coisas, você deixa de se relacionar com determinadas pessoas, você começa então a fragilizar os seus relacionamentos, né? Enfim, tanto pessoais, né? Interpessoais, familiares, enfim. Então são as consequências do seu uso de álcool. Né? 6 de abril, às 19 horas, esse psiquiatra, o Dr. Vitor Blasius, vai dar um aulão gratuito promovido pelo Reservatório de Dopamina sobre vícios mesmo. E eu mesmo, quando não bebo, fico numa sensação muito mais agradável, é tão mais gostoso não beber, tu fica com um humor melhor, fica mais produtivo, parece que a tua ideia fica mais clara. Que eu acho que é importante você participar. Acho que, se eu não me engano, esse aulão vai ser o aulão de abertura do módulo sobre vício e toxicidade, que o Vitor Blasius vai dar conteúdo real, entregue lá um conteúdo de a gente faz os podcasts, faz os vídeos aqui no canal. Agora ele vai só fazer essa propaganda do curso dele. Enfim, esse vídeo já é antigo, então já passou, né, esse evento. Mas eu acho que é isso, né? Quando a gente vai pensar sobre o uso de álcool, né? Seja nosso, ou seja de outra pessoa, de outro familiar, de outro conhecido que está ao nosso redor, né? É poder olhar por essa perspectiva, né? Poder olhar os efeitos que esse uso
de álcool, né? Tá trazendo. Como o Wesley falou assim, de vez em quando o cara ia lá e bebe, e, enfim, fica bêbado e tal, e às vezes faz bobagem, faz merda, né? Bom, isso é uma coisa, não necessariamente ela é uma pessoa alcoólatra, né? Mas agora, quando isso se torna recorrente, ou quando todas as suas ingestões de álcool tendem a virar esse tipo de situação, né? Bom, aí a gente tem que acender um sinal de alerta, aí a gente tem que olhar melhor para essa situação, né? E tentar agir naquele momento o antes possível, né, para poder retardar ou diminuir, enfim, qualquer efeito colateral que isso possa ter, né? Bom, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Aliás, o meu nome é Lucas, eu não sei se eu me apresentei nesse vídeo. Eu sou psicólogo clínico também, sou psicanalista. Deixei aqui no link da descrição do vídeo o link para o meu site, caso eventualmente você deseje iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, você pode entrar, saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as formas de entrar em contato comigo. No mais, considere deixar um comentário aqui sobre qual é a sua relação com o álcool, né? Como você se relaciona com o álcool hoje. Eu acho que isso é bem importante, a gente poder pensar sobre a nossa relação, né? Porque às vezes nós estamos tendo uma péssima relação com o álcool e nem percebemos, né? Só a partir do momento em que nós olhamos para nós, é que a gente começa a perceber talvez um problema que nós possamos ter, né? No mais, seria isso. Agradeço a compreensão e a atenção de todos. Forte abraço, valeu, falou e até mais.